Vamos para a palavra que está em Eclesiastes, e eu agradeço muito esse Deus. Sem Ele não sou nada, não sou ninguém, mas com Ele eu tudo posso. Eclesiastes capítulo 4, gente. O Senhor colocou essa palavra aqui no meu coração. Vamos estudar essa palavra, vamos nos alimentar dessa palavra. Vamos aprender com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para a palavra, abra os nossos ouvidos. E que o Senhor Jesus Cristo repreenda todos os espíritos imundos que queira tirar a tua atenção da palavra, que queira te tirar daqui para que você não escute a palavra. Que o Senhor Jesus Cristo repreenda esses espíritos imundos, porque eles não são teu dono. Você não é escravo dele. Você é servo do Senhor Jesus Cristo e você é livre para ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos aqui, Eclesiastes capítulo 4. Os mares e as atribulações da vida. Os mares e as atribulações da vida. Depois voltei-me. Você sabe, né, que Eclesiastes, as experiências de Salomão, o que Salomão aprendeu na sua vida, ele está aqui nos ensinando, né? Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, que significa as opressões que vivemos aqui na terra, né? Debaixo do sol significa aqui na terra. Eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos. E gente, Deus ele vê as nossas lágrimas, Deus ele vê as nossas dores, Deus ele vê quem está nos perseguindo, Deus vê quem me denuncia. Né? As pessoas acham que estão escondidas de mim, mas não estão escondidas do Deus que eu sirvo. Não está escondido do Deus que me escolheu. Louvado seja Deus. E alguma coisa que eu digo, eu tenho um pai, e esse pai é poderoso na terra. Eu tenho um pai, ele é poderoso na terra e no céu. Eu tenho um pai, você tem um pai. Deus é nosso pai. Nós não somos qualquer um, não, louvado seja Deus. Nós temos um Deus que peleja por nós, que cuida de nós. E nós temos um Deus que está vendo todas as coisas. Louvado seja Deus, Ele está vendo quem me quer bem, quem me quer mal, Ele está vendo quem ora contra mim, quem ora me abençoando, Ele vê quem ora contra você, quem quer o teu mal. Deus, Ele vê todas as coisas. Os seres humanos acham que estão fazendo as coisas escondido, mas não estão não, gente. Sabe por que as pessoas fazem as maldades escondidas? Porque perderam o temor de Deus, porque são cegas, porque não conhecem que Deus ele vê os bons e vê os maus. Ele vê aquele que está querendo tua derrota, ele vê aquele que tem inveja de você, ele vê os nossos pensamentos. Louvado seja Deus. Então, ele continua aqui, ó. E vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, gente. Olha só, tem pessoas que não têm um consolador. Você sabe quem é o consolador? É o Espírito Santo de Deus. Você sabe quem é o consolador? É o Senhor Jesus Cristo. Então tem pessoas que não têm o Espírito Santo na sua vida. Está passando por uma dor, está passando por uma luta, mas não tem consolo. Por isso que todos os dias nós estamos aqui. Entrega a tua vida para Jesus. Reconhece Jesus como teu Salvador, reconhece Jesus como teu Consolador na tua dor, louvado seja Deus. Se você não é consumido, é porque o Espírito Santo está aí com você e te consolando. Minha filha, eu estou contigo. Minha filha, eu não te abandono. Pode teu pai, tua mãe, tua família, teus amigos te abandonar, teu marido, pode todo mundo te abandonar, mas eu estou aqui contigo e ele te consola, louvado seja Deus. Então, tem pessoas que não têm o Consolador porque não querem. Não querem Jesus. Se você estudar a Bíblia, o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, gente. O Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. Ele foi para o Pai e enviou o Consolador. Ele foi para o Pai e ele mesmo veio em Espírito. Por isso que ele é chamado Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito de Jesus está aqui conosco, né? Ele foi para o Pai e enviou o Consolador. Quando ele estava na terra, ele estava em corpo presente. Quando ele foi para o Pai, o Espírito dele veio e está conosco. Louvado seja Deus, engrandecido, maravilhoso, né? Você não está só. Nós não estamos só. O Consolador está conosco.
Quando as pessoas estão passando por dores, mas não têm consolo. Você já viu aquelas pessoas que ficam de luto, que entram em depressão? Você viu aquelas pessoas que ficam de luto, sabe? E vão para a depressão e não querem mais viver e não têm consolo porque estão de luto. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo na sua vida. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, você tem consolo, você tem passado por luto, você tem passado por lutas, você tem passado por dificuldades, mas o Espírito Santo vem e te consola. O Espírito Santo vem e enxuga tuas lágrimas. O Espírito Santo vem e te levanta. O Espírito Santo vem, louvado seja Deus, e te abençoa. O Espírito Santo vem e te renova. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui diz, ó, e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores. Então, se nós não temos Jesus na nossa vida, gente, os opressores têm força sobre nós. Então, os opressores têm poder na vida, fazem efeito na vida daqueles que não têm Jesus. Mas coloca nesse teu coração lindo que tu entregou tua vida para Jesus. Coloca nesse teu coração lindo que o Espírito Santo de Deus habita na tua vida. Coloca nesse teu coração lindo que você não está só, que o Espírito Santo de Deus está contigo. E ele é maior do que toda potestade, todo principado, toda a hierarquia do inferno. Ele é maior do que os nossos inimigos materiais e espirituais. Porque os seres, nem tudo é o diabo, né, gente? O diabo, para agir, ele precisa de um coração cheio de maldade. E o Espírito Santo, ele age no coração daquele que entregou sua vida para ele. Mas tem pessoas que ainda não entregaram sua vida para ele, e o que acontece? Os espíritos oprimidos têm poder na sua vida. Por isso que precisamos de Jesus, porque com Jesus na nossa vida, esses espíritos não terão poder na nossa vida. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, repita comigo: Jesus está na minha vida e as trevas não têm poder na minha vida. Repita comigo: Jesus está na minha vida, Jesus está na minha família e as trevas não têm poder na minha vida. As trevas não têm poder de oprimir meus filhos. Olha só, gente, repita aí comigo: as trevas não têm poder de oprimir teu marido. As trevas não têm poder de oprimir tua esposa. As trevas não têm poder de oprimir a tua família, porque Jesus está com você. Tem que aprender que Jesus é poder na nossa vida. Nós temos que aprender, louvado seja Deus, que o reino das trevas não pode nos oprimir. Por quê? Porque nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus na nossa vida. Passaremos por luta, dificuldade, deserto, por prova, por várias situações, mas o Senhor, Ele está contigo, Ele passa contigo e você não vai ficar oprimido. Eu não vou ficar oprimida. Louvado seja Deus, engrandecido. O Espírito Santo, gente, ele habita num coração que não tem maldade. O Espírito Santo, ele habita num coração, louvado seja Deus, que não tem inveja, que não quer se vingar de ninguém, que não está aqui para fazer mal para ninguém. Louvado seja Deus, engrandecido. Esses o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita naqueles que são verdadeiros, não naqueles que são falsos, mas naqueles que são verdadeiros. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é falso. O Espírito Santo, ele não tem inveja de ninguém. O Espírito Santo, ele não derruba ninguém, ele levanta. Tá entendendo? E tem pessoas querendo te derrubar, tem pessoas querendo me derrubar. Então, são pessoas que têm maldade no seu coração e quem usa são esses espíritos imundos. Mas você é usado pelo Espírito Santo de Deus. Não deixa, louvado seja Deus. Um dia alguém disse assim para mim que eu ia cair, que eu ia cair. Sabe o que foi que eu fiz? Eu disse: está repreendido em nome de Jesus essas palavras. E era alguém que pregava a palavra. Só que eu não estava falando para a pessoa, eu estava falando para o inimigo que falava pela boca daquela pessoa. Pedro, ele era um discípulo, mas o inimigo mesmo falou pela boca de Pedro, né? O inimigo mesmo falou pela boca de Pedro, e o Senhor repreendeu. Para trás de mim, Satanás. Não foi isso que ele disse para Pedro?
aliás, para o inimigo que estava falando pela boca de Pedro, mas nem por isso Pedro se afastou de Jesus, ele continuou com Jesus. E às vezes as pessoas, né, não entendem a palavra, não entendem o que está acontecendo, e se afasta de nós, porque a gente repreendeu não a pessoa, mas o espírito espírito imundo que estava falando pela aquela boca, que estava agindo pelaquela pessoa. Louvado seja Deus, mas por falta de libertação, o que eles fazem? Eles se afastam. Só que Pedro foi diferente, não se afastou de Jesus, ele ficou com Jesus, não foi? Quem se afastou foi o capeta, o diabo foi que saiu da vida de Pedro, mas Pedro permaneceu com Jesus. E nós vamos permanecer com Jesus, louvado seja Deus, engrandecido. Nós vamos permanecer porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele te salvou, Ele me salvou e vai salvar a tua família. Louvado seja Deus. E aqui continua. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram. É interessante que ele dava graças por aqueles que já estavam mortos. Por quê? Porque os que estavam mortos não estavam mais sofrendo. A gente sofre aqui na terra, né, gente? Depois que morre, segue-se o juízo. Ou você vai para o Pai, ou você vai para o inferno. Um dos dois. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você é uma pessoa que entregou tua vida para Jesus, o céu te espera. Mas se você é uma pessoa que não quer entregar tua vida para Jesus, sinto muito, tu fez uma escolha. Tu fez uma escolha que não é o céu. A gente escuta muitas pessoas dizendo que não quer ir para o céu. A gente escuta muitas pessoas dizendo que quer ir para o inferno, que gosta de Satanás. A gente escuta muitas pessoas que estão escolhendo para onde querem ir. A gente não pode obrigar elas a quererem Jesus. Jesus, ele não obriga, gente, ninguém, ele não quer ninguém obrigado. Ele quer você de todo o coração, porque ele é importante para você, porque você quer estar com ele, louvado seja Deus, quer ser consolado por ele, quer ser salvo por ele, quer ser amado por ele, né? A gente vê ultimamente muito divórcio, né? Ontem entrou a irmã aqui dizendo que o marido deu a carta de divórcio. Então é assim, deu o divórcio, você vai querer um homem que não te ama mais. Assim é Jesus. Você não me ama? Então segue teu caminho. Jesus, ele não está aqui para te obrigar a querer ele, para amar ele, para servir ele. Então você não pode obrigar um homem a viver com você. Você não pode obrigar uma mulher a viver com você. Deixa ele seguir o caminho dele. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história. Aí você pode dizer assim: ah, irmã, mas aí pregam que eu não posso casar de novo. Se você precisa de um esposo, se você precisa de uma esposa, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar. Ele é Deus que faz as leis, Ele é Deus que constrói as leis, Ele é Deus que nos abençoa. E se Ele diz, eu te abençoo, quem que vai poder impedir o agir de Deus? Entendeu? Louvado seja Deus engrandecido. E diz mais aqui, ó, pelo que eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. Então tem gente ainda sofrendo pelos que já morreram. E ele aqui fez diferente, ele louvava. Eu sempre digo isso para Deus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor já levou meu pai, o Senhor já levou minha mãe, e meu pai e minha mãe não estão passando por esse sofrimento. O meu pai e minha mãe não tá vendo esse sofrimento. Tá entendendo, gente? Eu sinto saudade do meu pai e da minha mãe, muita saudade, muita, muita. Mas nem por isso eu vou dizer para Deus, Deus, por que tu levou meu pai? Por que tu levou minha mãe? Deus, era para os meus pais estar comigo. Não, gente. Deus levou, então eles estão melhor do que eu. E eu dou graças a Deus, porque Deus levou meus pais. E nessa época, a qual o amor está frio, a qual a maldade está crescendo cada vez mais, a injustiça cada vez mais. Então eu dou graças a Deus, porque os meus pais não estão mais aqui para viver o que eu estou vivendo, para eles verem o que eu estou sofrendo. Louvado seja Deus.
Tá entendendo? Para ver o que o meu irmão está sofrendo. Louvado seja Deus. Então, às vezes, você não tem esse entendimento. Aí você fica dizendo: por que que meu filho não está aqui comigo? Por que que meu pai não está comigo? Por que que a minha mãe? Deus, para que que tu levou meu pai? Deus, para que que tu levou meu marido? Deus, para que tu levou minha esposa? Às vezes, você, em vez de louvar a Deus, que Deus tirou nos nossos desse sofrimento, dessa terra a qual o maligno está aí agindo, desse mundo, você está aí chorando. Por que que Deus levou? Por que que Deus fez isso? Por que que meu pai não está aqui comigo? E, gente, teu pai, se estivesse aqui com você, ele estaria sofrendo com você. Se meu pai estivesse aqui comigo, e se ele visse o meu sofrimento, ele estaria sofrendo comigo. Ele não ia me ajudar, gente. Na verdade, ele ia sofrer comigo, ele ia chorar comigo. Quantas vezes ele fez isso? Minha mãe também, com as lutas que eu passei. Louvado seja Deus. Eles iriam ficar tristes pela perseguição que a gente vive por levar o Evangelho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, tudo que Deus faz é bom e é perfeito, gente. A gente só tem que entender que a vontade de Deus é boa e perfeita. Vamos continuar aqui. É melhor que uns e outros, e aqueles que ainda não é, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu, ele estava falando aqui o que ele viu, né? Também vi eu, sempre eu digo aqui, né? Que eu vi alguma coisa, que eu vi alguma coisa. A gente não é cego, né? E a gente vê os exemplos dos outros, a gente vê as histórias dos outros, a gente vê o que está acontecendo. E ele estava falando aqui isso. Olha só, também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Olha aí, também isto é vaidade e aflição do espírito. O que é inveja, gente? O que é vaidade? Você sabe o que é vaidade? As pessoas acham que chamam muito as mulheres de vaidosas, porque se arrumam, porque se aprontam, né? Ai, aquela mulher é vaidosa, quer ser uma garotona, tem gente que diz assim, né? Aquele homem é vaidoso, quer ser um garotão. As pessoas só comparam a vaidade com beleza, mas vai lá pesquisar no dicionário o que significa vaidade, né? Vaidade, sabe o que é a vaidade? É você dar valor a que se atribui a sua própria aparência, ao seu próprio desejo. Então, a vaidade é você querer que os outros te admiram. Interessante que as pessoas vaidosas, elas dizem assim, não, eu me arrumo porque eu gosto, né? Eu me arrumo porque eu quero estar bem, porque eu quero estar, o quê? Apresentável. Se você quer estar apresentável, é para quê? Para se apresentar a outras pessoas. Então, a finalidade da vaidade é que você seja visto pelas pessoas. A finalidade é uma mulher se arruma porque ela sabe que a outra mulher vai olhar para ela. Mas eu já fui muito vaidosa. Eu já fui muito preocupada com a minha aparência. Hoje está aqui, ó. Não pinto mais meu cabelo. Antes eu pintava meu cabelo. Ah, meu Deus. Eu era um poço de vaidade, gente. Eu andava com meus filhos, as pessoas diziam que eu era irmã deles. Às vezes eu andava com meu filho, as pessoas achavam que eu era namorada dele, de tão vaidosa que eu era, de tão preocupada com a minha aparência. Então é isso. É isso que ele fala, né? Os vaidosos, eles são preocupados com as suas aparências. O vaidoso é aquele que deseja ser admirado, né? É. Aí, o vaidoso é aquele que está preocupado como é que as pessoas vão ver. Como é que está a minha aparência, né? Então, por que nós nos preocupamos com a nossa aparência? Porque alguém vai ver a nossa aparência. E a gente quer ser admirado. O vaidoso não confessa isso. Mas, na verdade, ele quer ser bem visto. Ele quer ser admirado. Essa é uma pessoa vaidosa, né? E ele diz aqui, qualidade de quem é vão, de quem é vazio. Isso, vê lá no dicionário, Andréia, o que significa vaidade. Então, olha só, a vaidade é um sentimento de pessoas vazias, firmado em aparência ilusória.
E quando Jesus me resgatou, eu era um poço de vaidade. Perguntar pelos meus filhos, pelas pessoas que me conheceram com 20 anos, com 30 anos, com, né, até os 40, que Jesus me resgatou, estava com 40 anos, gente. Eu era um poço de vaidade, meu cabelo eu pintava de preto azulado. E o Espírito Santo que veio libertar a minha vida, a minha preocupação era sempre aparente. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo me livrou, me libertou dessa vaidade. Por quê? Porque ele preencheu no meu coração o vazio que tinha. As pessoas olhavam para mim e diziam que eu era triste, apesar de eu ser vaidosa. A aparência chama atenção, né? Uma pessoa bem pronta, quando ela chega no lugar, ela é vista, não é verdade? Ela chama a atenção dos outros, ela é notada. Só que o quê? Mas havia um vazio. Eu vivia na vaidade, mas eu vivia um vazio, gente. Eu vivia em lugares e eu dizia, para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Então, quantas vezes eu fui para as festas, final de semana, mas eu era vazia, estava lá linda, perfumada, né? Se você não se achar bonita, tu não vai esperar que os outros te achem, não. E eu me acho bonita. Eu não preciso que ninguém venha dizer que tu é bonita, irmã. Não, não precisa, porque eu me acho bonita. Louvado seja Deus. Eu tenho um braço, tenho mão, eu tenho saúde. Louvado seja Deus. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida que hoje me faz ser uma mulher bonita, sem precisar que os outros me digam quem eu sou, porque o Espírito Santo de Deus me deu valor. Então, pessoas vaidosas são pessoas vazias, gente. E ontem eu estava estudando a palavra, me deu uma tristeza, porque eu conheço pessoas dentro da igreja que são um poço de vaidade. Então, são pessoas dentro da igreja vazias. Vazias, gente. Hoje eu não me preocupo em estar pintando o meu cabelo. Eu preocupo com a higiene, né? Higiene é uma coisa, vaidade é outra coisa. Não me preocupo com pintando meu cabelo, não me preocupo se as pessoas vão dizer parece uma velha, né? Não estou preocupada com os outros. Por quê? Porque não há mais um vazio na minha vida. Mas as pessoas vaidosas, elas estão preocupadas com o que os outros vão falar. Elas estão preocupadas como elas vão ser vistas, né? Elas estão preocupadas em agradar os outros. Para quê? Porque ela está vazia e precisa do elogio dos outros. Tem mulher que só se acha bonita se escutar alguém dizer: tu tá bonita, tu é bonita. Interessante, né? Tem mulher que se arruma, presta atenção. Ela se arruma e ela quer ouvir do seu esposo que elas estão bonitas. Por quê? Porque elas são vazias. Então, se você se arruma, se olha no espelho e você se acha bonita, você não precisa que ninguém te fale. Você não precisa que ninguém te fale. E eu digo, meu Deus, quantas pessoas estão vazias que se preocupam com a aparência? Sabe, isso mexeu comigo. Por isso que é bom a gente estudar, gente. É bom, muito bom estudar. Vá lá para o dicionário que você vai ver o que é a vaidade. É uma aparência ilusória. Se eu pintar o meu cabelo de preto, né? Vai ser uma aparência ilusória, porque o meu cabelo não é mais preto. Se eu tacar uma maquiagem aqui, é uma aparência ilusória. Eu nunca gostei muito de maquiagem, eu só gostava de batom. Gente, não foi ninguém que mandou eu largar a maquiagem, não. Não foi ninguém que mandou eu parar de pintar o cabelo. Foi o Espírito Santo que preencheu em mim esse vazio. E eu vi que eu não preciso de estar com meu rosto borrado, maquiado, para mim ser bonita, gente. Para mim ter valor, entendeu? Hoje eu não preciso que as pessoas me admirem. Hoje eu estou aqui para que as pessoas recebam a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui não é para mim ser notada, mas é para o Senhor ser notado. Hoje eu estou aqui levando, contando o meu testemunho para que vidas sejam libertas. As pessoas se arrumam para ver a aprovação dos outros, para ser notado dos outros, né? Então, eu era esse poço de vaidade, mas o Espírito Santo de Deus foi preenchendo tudo na minha vida. E como eu dizia, eu só gostava de batom. Eu não gostava
reclamo de colocar maquiagem no meu rosto, não. Eu sou muito prática, gente. Eu gosto tudo prático. Eu não gosto de nada de aquela demora, sabe? Demora para se arrumar, demora para isso, para aquilo. A única coisa que eu quero demorar é no banho. Mas demora para escolher roupa, demora para vestir roupa, demora tanta coisa. Isso eu não tenho mais na minha vida, não. Então o Espírito Santo fez eu me libertar mais, sabe? O Espírito Santo te ama quando a gente é amada, o que que a gente quer fazer? A gente quer agradar aquela pessoa que nos ama. O teu esposo te ama. Aí você ama o teu esposo. Aí o teu esposo diz assim para você: pinta teu cabelo disso. O que que tu faz? Tu vai pintar para agradar o teu esposo. Porque ele te ama e você sabe que ele te ama. Então o Espírito Santo ele foi falando comigo: não pinta mais o cabelo. Na Santa Ceia o Espírito Santo falou comigo. E eu abri mão, gente. Eu vi que não era importante a cor do meu cabelo. Eu vi que não era importante se meu rosto estava maquiado. Eu vi que não era importante as roupas que eu achava que me deixavam bonitas, né? Que faziam eu ter uma aparência para os outros. Eu fui vendo, sabe, isso foi saindo da minha vida, na minha caminhada com Cristo. Eu amava meu cabelo de preto azulado. Eu amava pintar meu cabelo de preto azulado. E aí o Senhor mostrou para mim, preencheu no meu coração aquilo que eu não precisava colocar, aquela aparência ilusória. Aquela aparência ilusória. Irmã, é pecado pintar o cabelo e escutar música romântica? Não, é pecado, é a maldade do coração. O pecado é você desejar mal para os outros. O pecado é a prostituição. Se você escutar uma música romântica e ficar pensando, né, no marido dos outros, e se imaginando com alguém, e aí se torna pecado. Pecado é prostituição. Tem até uma mensagem aqui preparada que eu vou falar sobre isso. Então, que o Senhor Jesus fala sobre isso. Eu não, né? Jesus fala. Então, o pecado é a prostituição, gente. É imundice. É imundice. Isso é pecado. Mas você ouvia... Eu entro em lives de músicas sertanejas, de músicas românticas, mas aquelas músicas não mexem mais com a minha mente. Aquelas músicas... Eu tô lá para apoiar a pessoa no trabalho dela, entendeu? Eu não tô lá para ouvir a música e eu ficar sofrendo por ninguém. A vaidade é essa aparência ilusória. Isso é vaidade. Por isso que eu não quero ter essa aparência ilusória, né? Eu tenho vídeos com o meu natural, sem o filtro, né? Se alguém for me conhecer, você vai me ver o meu natural, no meu natural. Não uma aparência ilusória. Sou aquela pessoa, aquele marido que vê aquela mulher maquiada 24 horas. Quando ele não vê aquela mulher maquiada, meu querido, ele se espanta com aquela mulher. Não é verdade? Quer ver se teu marido te ama? É quando você acorda, que tá toda borrada, que não tem maquiagem. As mulheres tiram a maquiagem, né? Vocês já viram aqueles famosos que vivem na maquiagem? Quando você vê eles sem maquiagem, vocês vê a diferença, porque é uma aparência ilusória. Então, se eu uso filtro, eu sei que é uma aparência ilusória e eu tô dizendo para vocês, né, que as orelhas de não dormir à noite está aqui na minha... Aqui, ó, as orelhas de não dormir à noite. Temos entendendo e aprendendo, gente linda. Agora, se você quer continuar na tua aparência ilusória, eu aprendi, gente, que a maquiagem esconde o brilho do Espírito Santo. E eu não quero apagar o brilho do Espírito Santo. Foi isso que o Senhor Jesus me ensinou. Não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu não preciso esconder o brilho do Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Você imagina um Deus escondendo a imagem dele? Não. Pelo contrário. Deus, onde ele chega, ele é notório. Ele é o sol, né? Quando o sol aparece, ninguém esconde o sol. O brilho do sol, a luz do sol. Então, eu não vou pegar uma imagem ilusória para esconder, uma máscara para esconder o Espírito Santo que está na minha vida. Não vou fazer isso.
Já fiz muito, mas ele mesmo me ensinou isso. Tu não precisa disso, né? Não, não é pecado, Lília. Não é pecado, louvado seja Deus. Mas é é ilusório, só é ilusório. Quando você toma banho, saiu aquela maquiagem. Você está entendendo o que é pecado, o que não é pecado? Você pode viver maquiada, dormir maquiada, estar maquiada 24 horas, mas é ilusório, não é o teu natural. Ele não está dizendo que é pecado, gente. Pelo amor de Deus, que o Senhor abra a mente de vocês. Pecado é uma coisa, ilusão é outra. Você só está vivendo uma ilusão. Você só está passando uma aparência de ilusão. Está entendendo? Não é que você esteja pecando, mas você está vivendo algo que é passageiro, que é ilusão, que é uma aparência. Entendemos e aprendemos, gente? Você pode usar a maquiagem, mas é ilusão. Então, se eu pintar o meu cabelo de preto, ele não é preto, é ilusório colocar preto aqui. Se eu passar uma maquiagem, é uma aparência, uma aparência que depois. Pega uma chuva aí para te ver. Saiu aquela aparência ilusória. É isso que você tem que entender. Não é que seja pecado. Vai lá para o Apocalipse, que vai dizer o que é pecado, né? Prostituição, adultério, mentira, fofoca, contendas, fazer intriga entre os outros, falsidade. Isso é pecado. Não fala da vaidade que é pecado. Não fala. Se você prestar atenção, lá fala o que não vai entrar no reino do céu. Entendemos e aprendemos. Tem muita gente aí que não usa maquiagem, que não usa essa ilusão, né? Essa aparência de ilusão. Mas tem um coração, gente, com um sepulcro caiado. Tem um coração que, pelo amor de Deus, deseja o mal dos outros. Tá lá dentro da igreja, mas deseja o mal, tem inveja. Inveja é pecado, gente. Por causa da inveja, Satanás teve do próprio Deus, né? Ele quis ser Deus. A inveja é isso, quer ser você. Aquela pessoa te inveja porque ela quer ser você. Ela não quer nem o que você tem. Ela quer ser você. E por ela não conseguir ser você, porque você é único. Nós somos únicos, não existe duas Ana. Até os gêmeos, quando nascem, você prestar atenção, há uma diferença daquele que nasceu primeiro e daquele que veio em seguida. Porque não saem os dois juntos. Primeiro sai um, depois sai o outro. Não é verdade? Então, inveja é um pecado. A vaidade não é um pecado, ela é uma aparência ilusória. É isso que está acontecendo. Então, as mulheres, né, gostam muito de ter essa aparência ilusória. Os homens quase nem tanto. Agora que os homens estão ficando mais vaidosos, né? Mas os homens quase não, os homens não se preocupam que roupa vão vestir, os homens não se preocupam se repete a roupa. Mulher, né, até para ir para a igreja eu quero uma roupa nova, né? Não, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que pintar, eu tenho que isso, eu tenho que não sei o quê. Tudo ilusório, tudo ilusório. Você pinta o teu cabelo quando pensa que não, a raiz está ficando branco, né? Por isso que eu parei de pintar o meu. Não adianta eu fazer guerra com a verdade com as minhas ilusões. Primeiro que eu ia ter que gastar muito, né? Para manter aquela ilusão. Então a melhor coisa é a gente ser natural, né? Mas se você é vaidosa, aí fica vaidosa, vive aí com essa ilusão de aparência que você não é, tá? Com um monte de maquiagem. Vocês viram que a vaidade chegou a um ponto tão grande que as pessoas mudam sua aparência até demais, né? Chega a atrasar, você é assim, a Lília. Hoje as pessoas mudaram sua sobrancelha, engrossa, afina, aviva, coloca botox nos lábios. Vocês já viram, gente? E vocês sabem que é ilusão, né? Eu estava vendo um pregador falar nisso, né? Que não adianta, vai ficar velho, vai perder o natural, o botox vai cair, tem que colocar. Foi até o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia estava comentando, eu vi um vídeo dele, né, que ele estava comentando sobre isso. O botox vai cair, tudo vai cair, tudo que é ilusório, gente, não permanece.
não permanece, não é verdade? Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obra traz ao homem a inveja ao seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, se a tua vaidade te faz sentir inveja dos outros, faz causar isso em você, aí se torna pecado, gente. Entendeu? Você ser vaidoso ao ponto de invejar uma pessoa bonita, invejar uma pessoa de boa aparência, invejar as coisas que os outros têm. Aí isso é pecado. Entendemos e aprendemos, né? Oh, Deus amado, e tolo cruza suas mãos e come sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso, de que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. A gente tem visto que muitas pessoas estão trabalhando, mas estão com aflições de espírito. Pessoas que trabalham demais, mas estão aflitas, estão cansadas, fadigadas. Então, tem pessoas que trabalham tanto, né, que não tem tempo mais nem para elas mesmas, não tem tempo de descansar, não tem tempo de ir para a igreja, não tem tempo para a família, não tem tempo mais para nada. Então, olha só, preste atenção. Então, o que que adianta trabalhar tanto, gente? O que que adianta trabalhar tanto para você ficar aflito? O trabalho ele não veio para te causar aflição. O trabalho ele veio para te sustentar, não foi para te afligir, não foi para te escravizar, não foi para te oprimir, não foi para te ficar deprimida, não. E tem gente vivendo em trabalhos que estão deprimidas, que estão cansados, que estão fadigados. E tudo isso aqui ele ensina. Outra vez me voltei e vi a vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmão. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade, fadonha e ocupação. Olha só, tudo isso é vaidade, trabalhar demais para conquistar, né? Para ter a mão cheia, mas o espírito oprimido, deprimido. É uma pessoa que chega em casa, não consegue falar com a esposa, não, tô cansado, né? Ou vice-versa, ou a esposa também, não é verdade? Tem mulheres que trabalham demais, que estão cansadas. Na hora que o seu marido precisa de amor, de carinho, a mulher está cansada. Então, para de cuidar muito da tua casa. Arruma a tua casa, cuida da tua casa, mas lembra que tu vai ter que não estar cansada quando o teu marido te procurar. Não é verdade? Porque senão tu tá abrindo brecha para ele procurar outro na rua. Ele é homem, minha querida. Ele é homem, ele casou com uma mulher. Para quê? Para que ele não se prostitua. Então tu tem que fazer o teu papel de mulher. O casamento é isso, é fazer família. Casamento é isso. É a mulher estar na vida do marido para quê? Para que ele não se prostitui, para que ele não tenha uma vida de prostituição. Aí tu trabalha demais em casa, tu tem trabalho em casa, tu tem trabalho fora de casa. Aí quando chega na hora que teu marido te quer, tu tá lá, tô com sono, tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca, tô cansada. Aí ele vai, né, às vezes ele aceita, fica calado, aí o diabo envia uma mulher, lá ele cai, lá ele adultera. Não é verdade? Assim é o homem também, né? É melhor serem dois de que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Então aqui ele ensina, Salomão ensina que é melhor ser dois. Quem ensina isso é Salomão, né? Esse Eclesiastes Salomão que escreveu. Então, quem ensina isso é ele, que é melhor sermos dois, porque se um cair, né? Escuta bem. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, gente, o teu casamento tem que ser uma pessoa que, se tu cair, a pessoa a tua esposa vai te levantar. Ela não vai se separar de você, não. Eu acho muito lindo. Acho muito lindo quando Salomão, né, ele analisa a vida dele. E ele mesmo diz que ele viveu, que
vaidade, ilusões, né? Aprendemos que vaidade é ilusões, é uma aparência vaidosa, é uma aparência ilusória, não é verdadeira para a nossa vida. E Salomão reconheceu isso, gente. Ele reconheceu isso. É isso que Jesus quer, gente, que a gente reconheça os nossos erros. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem eu fui, ele sabe de onde eu me tirei. Mas ele sabe que eu me arrependo todos os dias. Todos os dias eu estou pedindo perdão quando eu estudo a Bíblia. Todos os dias eu estou pedindo para o Senhor me ajudar, né? Para mim não pecar, para mim não ter pensamentos ruins, para mim não ter pensamento negativo, para mim não ter pensamento segundo o pensamento dele. Melhor é serem dois do que um. Meu ex queria viver só casa de irmão morando, não ligava para mim e meus filhos até nosso casamento. Isso aí tá errado. Isso daí tá errado, Belinha. Eu conheço um pastor que a esposa caiu porque ele só queria viver na obra. Porque ele só queria viver na obra, não dava atenção para ela. A brecha foi aberta. Ele vivia para a obra, ela não entendia, não é isso? Não entendeu isso. O que aconteceu? O diabo foi lá se andar, ela caiu, ela se arrependeu, ela pediu perdão da igreja, mas eles voltaram e depois esse pastor pediu o divórcio, porque ele não conseguiu. Se ele pediu o divórcio é porque ele não perdoou de verdade, né, gente? Porque ele não conseguia mais confiar na mulher dele. E aí, essa família viveu o divórcio. Uma família linda, um pastor com uma esposa cuidadora, uma esposa que cuidava da família, da casa, dos filhos bem educados. Mas, infelizmente, né, viveu isso. Se o homem quer viver só para a obra, que não case. Foi isso que Paulo ensinou, não foi? Então, a mulher ela vai querer ter aquele homem para ela, ter a atenção do esposo para ela, como também um homem que nem a mulher, agora eu sou serva de Deus, eu não vou cuidar da casa, eu não vou cuidar dos filhos, eu não vou cuidar do marido, eu não vou mais viver para Deus. Se tu quer viver para Deus, não casa. Porque se tu é casada, a Bíblia ensina que primeiro tem que cuidar da casa. Não adianta tu querer cuidar da obra se tu não cuida da tua esposa, se tu não cuida dos teus filhos. Eu estou vivendo para a obra porque meus filhos são adultos, porque eu não tenho esposa, eu sou viúva. Totalmente diferente. Eu tenho muito tempo para a obra, né? Meu tempo é para a obra. Agora, uma pessoa casada, viver na obra, gente. Ai, mama, tem que deixar a família, tem que deixar a família, né? Tem pessoas que usam essa palavra. Tem que deixar a família, né, para servir a Deus. Presta bem atenção. Se tu vai deixar tua família para servir a Deus, tu vai deixar tua mulher cair no adultério? A gente tem que entender muito bem a palavra de Deus, gente. Deixar a família é não colocar a família no nosso coração em primeiro lugar do que Deus. Isso é deixar a família. Porque tem gente que ama a sua família mais do que Deus. Isso aí, né? Eu amar a minha família mais do que Deus está errado. Então, eu não posso amar a minha família mais do que Deus. Agora, porque eu tenho que deixar a minha esposa, tu vai deixar a tua esposa sem a tua parte que te cabe com ela, ela vai cair no adultério e o Senhor ainda vai dizer que tu que foi uma pedra de tropeço na vida dela. Ou vice-versa, né? Se a mulher não estiver lá do lado do homem, esse homem cair, o Senhor vai cobrar essa mulher. Tu foi uma pedra de tropeço na vida dele. Não é verdade, gente? Estudamos a palavra para você não ser enganado. Porque se um cair, outro levanta. Essa é a função de dois estarem juntos, né? O teu marido cair, você vai levantar o teu marido. Você vai dizer para o teu marido, Jesus te perdoa, eu te perdoo, te levanta, vamos caminhar junto. Mas se teu marido cair, a primeira coisa que tu faz é pedir o divórcio. Se teu marido cair, a primeira coisa que tu faz é querer adulterar também. Louvado seja Deus, né? Não, eu vou dar o troco. Não, é isso. Não, gente. A função. Olha só, é muito sério isso.
A função de um homem na vida da mulher é a função da mulher na vida do homem. Quer dizer que podem cair, mas só que aquele vai levantar. Ele vai levantar, eu te perdoo. Peça perdão do Senhor, Ele vai te perdoar. E vamos seguir nosso casamento, vamos seguir nossa vida. Louvado seja Deus. Você é uma mulher preparada para isso? Para ver a queda do teu marido, em vez de tu destruir o teu marido, pisar o teu marido, julgar o teu marido, tu pegar e levantar ele. Você é homem para isso, para ver a tua mulher cair e tu levantar a tua mulher? Se você é, então casa. Porque pode acontecer isso. Que em nome de Jesus que não aconteça. Mas pode acontecer. Entendemos e aprendemos? E aí diz o quê? Mas aí, ai do que estiver só. Aí ele vem falar com o que estiver só. Pois caindo não haverá outro que o levante. Então, gente, a vida mais difícil não é a do casado. A vida mais difícil é de quem está sozinho. Se eu cair, quem que vai me levantar? O Espírito Santo. Eu não tenho um marido para me incentivar, eu não tenho um marido para me levantar, eu não tenho um marido para me dar uma palavra de incentivo nessa caminhada. Então, a vida de quem está só é mais difícil, gente. É mais difícil. Só que as pessoas hoje estão preferindo estar só do que casado. Porque hoje o casamento que não era para ser, né, essa vida que muitos casamentos estão vivendo, estão dizendo que é melhor estar só. O que eu escuto de mulher dizendo, eu prefiro estar só. O que eu escuto, homem não, né? Homem não. Mas mulher eu escuto muito, eu prefiro estar só, né? Porque se ela cair, ela não tem aquele marido para levantar ela, mas ela tem o Espírito Santo para levantar. Quem disse que eu já não caí sozinha? Já caí sozinha, mas o Espírito Santo me levantou. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Eu tô sozinha faz muito tempo, gente. Louvado seja Deus. Eu não, Se eu disser para você que eu nunca caí, vou estar mentindo para vocês. Eu já caí, mas eu sozinha, quem me levantou foi o Espírito Santo. Então é mais difícil, porque você não tem um companheiro para te levantar quando você está caída, quando você está triste, quando você está abatida. Mas aquele que está sozinho é mais difícil porque não tem isso. Mas se eu estou sozinha, sem uma companhia humana, mas eu não estou sozinha, porque hoje eu tenho o Espírito Santo que está na minha vida, que está na minha vida. Louvado seja Deus, e eu confio muito nele. Eu confio muito nele. Se eu cair, que ele vai me levantar. Eu confio muito nele para ele me sustentar, para que eu não caia. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque muitas das vezes você está com uma mulher que não está te ajudando e você está aí caído. Você está aí no adultério. Muitas das vezes você está com um homem do teu lado e não está te ajudando e você está aí caída, está aí fraca, está aí abatida. E muitas vezes tem pessoas que estão sozinhas, mas estão caíram, mas se levantam. Não estão sozinhas, mas o Espírito Santo está lá. Minha filha, tu não tem marido, né? Tu é a mulher abandonada. Vamos lá para Isaías. Eu acho que é Isaías 63 ou é 54. Vamos lá para Isaías 54. Mais aos filhos da solitária do que ao casado. Eu tenho muitos filhos que são vocês. Eu tenho muito mais filhos do que as casadas. Quantos filhos e filhas que eu tenho, gente? Pelo amor de Deus, Deus coloca um amor no meu coração por pessoas que eu fico imaginando. Eu tenho uma preocupação com uma jovem que ela não está entrando na live, mas eu tenho o telefone dela particular. Aí sempre ela conversa comigo, sabe? E eu tenho um amor por ela mesmo como se fosse minha filha. Eu tenho um amor por vocês como fosse minha filha, meus filhos. Louvado seja Deus, independente da tua idade, se tu é novo, se tu é velho, se tu é da mesma idade comigo. Louvado seja Deus. Eu não vou dizer que eu tenho um sentimento por alguém aqui que seja de mulher para homem. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas em um só, como se aquentará? Como é que eu me esquento? Quem está falando isso aqui é Salomão, gente. A gente tem que prestar atenção quando é Deus que fala, quando é nós que falamos, quando é Jesus que fala. Aqui Salomão estava contando a experiência dele, as experiências dele fez ele aprender tudo isso, entendemos? E ele mesmo reconheceu que tudo não passou de vaidade na vida dele. Toda a sabedoria que ele teve abaixo do céu, estuda Eclesiastes.
não passou de vaidade. Levou ele a viver vaidade. Então, quando eu vou me esquentar, na minha cama tem 3 travesseiros, tem 2 cobertas. Então, quando eu vou me esquentar, gente, as cobertas me esquentam, os travesseiros estão lá e o Espírito Santo está comigo. Entendeu? Não tenho esse vazio mais na minha vida. Por isso que eu não vi procurando uma pessoa para ocupar um lugar que já foi preenchido pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus, se ele quiser colocar alguém, tá vendo que eu preciso de um corpo presente, ele vai me dar, porque ele que cuida de mim, ele que cuida de você. Eu não tenho que estar procurando, né? Já pedi muito, já pedi muito. Senhor, me dá um marido, Senhor, eu tô sozinha. Já pedi muito, ele não me deu. Se ele não me deu, gente, aí você vai dizer assim, ah, tu que não quer, irmã. Sinto muito. Eu até quis, mas a pessoa que veio sem respeito, a pessoa que veio para me derrubar, a pessoa que veio para me difamar, a pessoa que veio com interesse, a pessoa que não veio com o pensamento, propósito de Deus, não veio com concordância de Deus, nada, nada. Entendeu? Que veio mentindo, que veio enganando, que veio cheio de mulheres. Tá entendendo? Aí você vem dizer que eu que não quis. Você não sabe da minha vida para você falar de mim. Você não sabe, não, da minha vida. As pessoas gostam de falar da vida da gente sem saber da nossa vida. Quem sabe da tua vida é o Espírito Santo. Quem te conhece é o Espírito Santo. As pessoas nos julgam pela nossa vida. Tá sozinha é porque ninguém quer. Quem disse que ninguém quer? Só que os que querem ter muitas mulheres. Os que querem não querem compromisso com Deus. Né? Os que querem são pessoas que querem viver na prostituição, no álcool, no mundo. Não é que querem viver na presença de Deus. Ah, gente. Você tá. Vamos deixar de ser menina, porque eu já deixei de ser menina, não por causa da minha idade, mas por causa daqui, ó, da mente, da mentalidade. Deixar de ser menina na mente. Porque menina eu sou. Não é verdade? Porque só as crianças entrarão no reino do céu. Também se dois já. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aí eu vou dizer para você, eu tenho esse cordão de 3 dobras, mesmo estando sozinha. Eu estudo a palavra, né? E eu fico falando com Deus. E eu disse, Senhor, eu tenho um cordão de 3 dobras. Eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho o Espírito Santo de Deus. Gente. Tá entendendo que tudo é entendimento? Se você coloca na tua cabeça, você é sozinha, desamparada, você não tem ninguém, você não tem esse cordão de essa pessoa para você te levantar. Eu não tenho uma pessoa, mas eu tenho mais do que uma pessoa, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho esse cordão de 3 dobras que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Tudo está no nosso entendimento. Quem falou isso aqui foi quem? Foi Salomão contando sua história e experiência de vida. E eu estudando a história de Salomão e aprendendo com ele, o que foi que eu disse aqui? Opa, Senhor, eu tenho o cordão de 3 dobras. Eu tenho Pai, eu tenho Filho e eu tenho o Espírito Santo de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o que a gente vê são um monte de casamento sendo no divórcio. É um monte de casamento se o marido cai e a mulher ainda pisa. Se a mulher cai, o marido ainda acaba de matar. O que a gente tem visto é um monte de casamento aí que não tem essa força, que não tem essa fortaleza. Sabe por quê? Porque estão unidos, mas não tem Cristo na sua vida. Sabe por quê? Porque não, estão unidos, mas não tem o Espírito na sua vida. Não tem esse cordão de 3 dobras. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque um casal que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são fortes. Louvado seja Deus. Porque nós vencemos a batalha não é pela nossa força. Nós vencemos a batalha não é pela força da tua mulher que tu vai vencer a batalha, mas é pela força do Espírito Santo que está na vida da tua mulher, que está na tua vida. Louvado seja Deus engrandecido. Por isso que o primeiro lugar é de Deus, não é meu, não é seu, não é do teu marido, não é da tua esposa. O primeiro lugar é de Deus. E tem um casamento que não tem Deus na sua vida, vem do divórcio. Um casamento qual não tem o Espírito Santo na vida desse casal, vem o divórcio. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos fortalece
para que esse casamento permaneça, para que você permaneça de pé. Se você cair, ele te levanta. Louvado seja Deus. E só uma mulher com o Espírito Santo de Deus vai ver a queda do seu esposo e vai levantar o seu esposo. Só um homem com o Espírito Santo de Deus vai ver a queda da sua mulher e vai levantar essa mulher. Entendeu? Então, vocês me veem sozinha, mas eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo na minha vida. E diga você também que você tem o Pai, Filho e Espírito Santo na sua vida. Você pode ser essa mulher que está aí sozinha, aos olhos humanos, mas você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Entendemos a palavra, gente? Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui, louvado seja Deus. Essa foi a palavra. E você aprendeu sobre vaidade. A vaidade só se torna pecado quando ela vem o quê? Com inveja. Se a vaidade te leva à inveja, isso é pecado. Mas a tua vaidade só é para querer tu ter uma aparência ilusória, isso não é pecado. Mas se a tua vaidade, ela chega ao ponto de ter inveja de uma mulher bonita, de ter inveja dos outros, de querer ser os outros, isso aí é pecado. Agora, se a tua vaidade não é por causa da inveja, né? Não é pecado, é só uma ilusão. Tomou um banho e saiu a maquiagem. Pegou a chuva, saiu a chapinha. Louvado seja Deus, agradecido. É ilusório. E eu te convido a voltar para Jesus, você que está afastado do caminho. Você que alguém te viu cair e não te deu a mão, e não te levantou. Muito interessante, né? A gente tem visto isso nos casamentos. Um cai e de repente vem um divórcio, mas não tem o perdão, né? Feliz o casal de Deus, que a mulher sabe que o marido errou, mas ela tá lá. Levanta, eu te perdoo, vamos caminhar. Feliz o casal que a mulher errou, o marido perdoou de todo o coração. Eu conheço casais, gente. Eu conheço casais que até se divorciaram e voltaram depois. Eu conheço casais que até se divorciaram e voltaram depois. Eu conheço casais que a mulher adulterou e o marido ficou em oração por ela. Eu conheço casal que a mulher adulterou, foi pro mundão mesmo, pro mundão, fez tudo que o mundo gosta. E o marido com a igreja orando por ela. Ela voltou e está hoje, até hoje, com esse marido. Quer dizer, ela caiu, mas o marido estava lá intercedendo, pedindo oração por ela, e Deus levantou aquela mulher e trouxe de volta para ela. E trouxe de volta para ele, entendeu? Esse é um homem de Deus. Esse é um homem com o Espírito Santo de Deus. Porque hoje que a gente vê, vai a mulher cair para te ver. O marido dela com a carta de divórcio. Vai cair o homem para ver. A mulher já está dando carta de divórcio. Quer ver levantar o marido. Se ela tiver o Espírito Santo, ela vai fazer de tudo para levantar aquele marido. De tudo. Se ele tiver o Espírito Santo, ele vai fazer de tudo para levantar aquela mulher. Mas quando não tem o Espírito Santo, gente, por isso que eu posso estar sozinho para vocês. Mas eu tenho o Espírito Santo na minha vida.